Olá pessoal, bem-vindos ao Gestão em 15 Minutos. Aqui é o Carlos. Hoje eu vou mostrar para vocês como prever o futuro. Então vamos lá. Ah, eu acho que assim, o ponto principal que eu vejo é o seguinte: quando a gente fala de um sistema de gestão para os nossos clientes, eu vejo assim que muitas vezes o que esse cara está enxergando é o seguinte: então eu preciso ter um sistema para controlar o que está acontecendo dentro do meu consultório. Ele muitas vezes ele acha que esse é um tema relativamente desnecessário, porque ele está olhando, na verdade, o passado. Ele fala assim, puxa vida, eu vou gastar um tempo controlando o que aconteceu há um mês atrás, há um ano atrás, e o que eu estou falando para vocês é que não, na verdade não é isso. A maior vantagem de você começar a trabalhar com gestão é, na verdade, você conseguir prever o futuro. Como é que se prevê o futuro? Eu vou explicar isso aqui, talvez, de uma maneira diferente. Sabe aquela analogia que eu falo com vocês, que gestão é mais ou menos como quando você está dirigindo um carro, que você gasta um certo tempo olhando no retrovisor, né? Você olha um pouco de tempo atrás, mas, honestamente, é pouco tempo. Talvez 10% do seu tempo você olhe dentro de uma viagem, olhando no retrovisor. A maior parte absoluta do tempo você está olhando para frente. Ou você está olhando para o caminho que você vai estar dirigindo, ou você vai estar analisando o carro que você está, se tem gasolina, se a temperatura está bem, se não está puxando, se não tem nada diferente. Mas honestamente você está olhando para frente, né? E você tem um objetivo, que você quer, onde você quer chegar. Ou seja, você não sai dirigindo sem nenhum objetivo. E planejamento, gestão, é mais ou menos o mesmo conceito. Primeiro, você precisa estar fazendo uma previsão de onde você quer chegar. Você quer saber o caminho que você vai levar, tá? Daí você vai começar a enxergar o seu caminho. Se vai ter muita subida, se vai ter muita curva, se é um caminho rápido, se é um caminho devagar, né? E depois você analisa o seu próprio carro, você vê se ele tem condições de andar mais rápido, se não tem condições de andar mais rápido. Esse é o conceito de gestão, gente. Quando a gente traz para dentro do consultório, eu quero que vocês entendam basicamente é o seguinte: quando você começa a fazer gestão, você olha assim para o passado, olha, mas 10%. Você vê, por exemplo, eh, como é que está a sua taxa de aquisição de clientes, se você está crescendo, não está crescendo, você mede a sua eficiência, se todo mundo que ligou para o seu consultório, ele está vindo na primeira consulta, você mede a eficiência se você está conseguindo passar orçamento para todo mundo, você mede a sua eficiência de quantos desses caras de orçamento fecharam, quantos entraram no sistema de negociação, onde você precisa estar um pouco mais envolvido. A partir desse momento, você vê quantos você fechou e quantos você perdeu, tá? Então, isso aí, tecnicamente, é um pouco passado, porque você vê o que aconteceu. Mas isso te permite, tecnicamente, prever o futuro. Porque, por exemplo, vamos dizer o seguinte, né, talvez um ponto mais importante. Quanto que você vai fechar o mês seguinte? Próximo mês. Um mês, daqui a um mês. Quanto que você tem de possibilidade de fechamento, né? E nós temos clientes que já chegaram e falaram o seguinte, caramba, na hora que eu comecei a controlar, eu consegui enxergar 100, 200, 300 mil reais em negociações que eu sabia que existiam, mas eu não tinha ideia do tamanho que eram esses dados. Nós temos clientes que falaram o seguinte, na hora que eu comecei a controlar, eu comecei a fechar caras que eu sabia que eu iria esquecer. Então, o que que acontece? Quando você começa a ter esse número, essa ordem de grandeza, vamos dizer o seguinte, eu tenho 100 para fechar no mês seguinte, ou nos próximos meses. Você começa a ter uma previsão. Se você tiver muito baixo, você facilita um pouco, você é um pouco mais permissivo nas suas negociações. Se você estiver bem, você é um pouco mais restrito, você não facilita tanta negociação, porque se você está fechando bem, não tem sentido você ser, sabe, muito permissivo na parte de parcelamentos ou alguma coisa assim, ou descontos.
E é exatamente esse é o conceito de previsibilidade. Você começa já a saber qual a sua possibilidade de fechamento no mês seguinte. Assim como quando você começa a ter um controle maior sobre a sua parte financeira, você começa a ter um controle, por exemplo, a gente chama empresas de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Eu sei quanto dinheiro vai entrar, eu sei qual que é a previsão de faturamento, de recebimento, eu começo a controlar. Então, quando eu preciso, por exemplo, fazer algum tipo de investimento, eu tenho controle se eu tenho condições de dividir em 5, 10 ou 15 vezes. Você começa a ter uma visão completamente diferente do seu consultório. Mas não é só isso, né? Lembra que eu comecei falando sobre a quantidade de gente que você está atraindo. Seu consultório está crescendo ou está diminuindo? Ele está atraindo mais gente para o seu consultório ou está atraindo menos gente? Se você está atraindo mais gente do que você atraía um ano atrás, significa que você está crescendo. Se você está atraindo menos, é bom tomar cuidado. É, quando você começa a olhar esses números, você começa a ter a possibilidade de interferir no seu futuro. Quer dizer o seguinte, por que eu estou atraindo mais gente ou menos gente? O que eu posso replicar? O que eu posso investir mais? Por exemplo, quem são as pessoas que estão indicando o meu consultório? Como é que eu faço essas pessoas indicarem mais? Como é que eu faço chegar no meu consultório uma quantidade de clientes de potencial maior? Como é que eu crio parcerias que possam estar melhorando o fluxo de pacientes para o meu consultório? Tá? Quando você começa a interferir ou interferir ativamente nessas ações, você começa a determinar o seu futuro. Se você quer crescer, se você não quer crescer, se você quer simplesmente manter o faturamento, diminuir a quantidade de pacientes, às vezes tem gente que precisa, ou você quer aumentar a quantidade de pacientes que chegam no seu consultório, fazer ações que te permitam estar atingindo um público diferente. Tá? Esse é o conceito de previsibilidade. É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Quando vocês começam a dominar a gestão do seu consultório, você consegue prever o futuro. Quando você consegue prever o futuro, você consegue interferir ou trabalhar ativamente para ou melhorar ou torná-lo mais eficiente, né? Outro dia eu estava fazendo uma comparação que eu achei interessante. Imagina se vocês planejassem seus casos como vocês fazem o planejamento do seu consultório. Vamos ver até onde vai. Vamos ver como as coisas funcionam. Vocês acham que isso aí ia dar certo? Provavelmente não. E o engraçado é o inverso. E se vocês conseguissem fazer o planejamento do seu consultório como vocês fazem o planejamento dos seus casos? Tipo, quando você começa um caso, você não começa com fim em mente, você não sabe onde você quer chegar, daí você faz, na verdade, o caminho inverso. Ok, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, o que eu preciso fazer daqui até aqui? Eu preciso trabalhar na estrutura, eu preciso estar tomando cuidado com certos procedimentos, eu preciso trabalhar em equipe com o meu laboratório, com o meu protético, com alguém da minha equipe para fazer certos procedimentos, porque eu prevejo que daqui a algum tempo o seu caso vai estar dessa maneira. Não é assim que um dentista planeja um caso? Imagina se ele pudesse fazer isso com o seu planejamento estratégico. Então, meu objetivo é que daqui a um ano eu esteja começando, por exemplo, por baixo, 100 pacientes por ano. Eu quero que esses pacientes tenham um ticket médio de 10 mil reais, ou seja, eu quero um faturamento de cerca de 1 milhão por ano. Para eu chegar nesses números, eu preciso melhorar a minha taxa de captação. Para eu melhorar a minha taxa de captação, eu preciso trabalhar a minha estratégia de marketing.
para isso trabalhar minha estratégia de marketing, eu preciso trabalhar o fortalecimento de certas habilidades que eu tenho ou preciso estar melhorando, eu preciso comunicar melhor essas habilidades no mercado, eu preciso criar programas de fidelização de clientes que eles possam estar me trazendo uma maior quantidade de clientes, eu preciso estar trabalhando a minha equipe para que eles possam atender essa demanda e conquistar esses meus clientes pelo relacionamento que eles têm condições de estar construindo. Eu preciso trabalhar internamente para que o meu consultório ele possa atender essa demanda e dar o melhor tratamento. Eu preciso escolher os parceiros certos, seja em termos de dentista, em termos de laboratório. Eu preciso ter um sistema financeiro que me permita fazer a cobrança, que me permita ter controle financeiro. Eu preciso fazer certos investimentos em certos equipamentos que podem me ajudar a estar atingindo esse objetivo. Esse é o conceito de prever o futuro. É isso que eu gostaria de estar passando para vocês, e nós até temos uma ferramenta que vai facilitar demais o controle, que é o nosso dashboard, mas é importante que vocês entendam a base do que nós estamos conversando, ou seja, como você vai estar chegando nesse caminho que você, na verdade, está dominando. Honestamente, por exemplo, numa empresa, como é que você faz compra de material um ano antes, né? Você encomenda material um ano antes. Você prevê o futuro, né? Você prevê quanto você vai vender, você prevê quantos clientes você vai atingir, você prevê quais ações são necessárias para você atingir esses clientes. Você prevê qual que é o tipo de negociação que você precisa ter com esses clientes para poder adaptar no seu fluxo de caixa. Então, assim, numa empresa, a gente prevê o futuro o tempo todo. Quanto que eu vou investir em marketing? Onde que eu vou investir? Que tipo de marketing? Que tipo de imagem que eu quero passar? E é uma coisa tão óbvia para a gente, para o empresário, né? É até meio, como é que se fala? Automático. E é interessante pensar que talvez, ou talvez não, mas um cara que tem um consultório, que ele acha que o negócio dele é pequeno demais, ele não precisaria estar fazendo esse tipo de análise, esse tipo de pensamento, né? E acho que é esse que é o ponto que eu gostaria que a gente começasse a focar. Eu vou te ensinar a prever o futuro. Eu vou mostrar para vocês como é possível prever o futuro. Porque a partir do momento que você começa a prever o futuro, você começa a agir. Se o meu futuro é ruim, eu tendo de agir agora. Se o meu futuro é ok e eu quero melhorar, eu tendo de agir agora. Tá? E isso vale, obviamente, que eu falo para vocês, né? Vale tanto para a parte empresarial como para a própria parte pessoal. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante. Não é de hoje que eu entendo que o dentista, ele pensa muito em termos de paciente. O cara quer saber quantos pacientes ele tem na fila de espera, ele quer saber quantos pacientes ele tem no dia de atendimento, ele quer saber quantos pacientes ele atendeu no mês, quanto ele deixou de atender. E é interessante, né? Porque como empresa, é, a gente não vê só unidades. Sim, unidades são importantes. Por exemplo, quando a gente vendia a demo, a gente queria saber quantos casos a gente estava vendendo por mês, se estava crescendo ou não. Mas o principal fator de análise era o faturamento mensal. Eu queria saber se meu faturamento está aumentando, se não está aumentando, se estava caindo. Eu queria saber como é que estava o meu fluxo de caixa. Eu queria saber em quantas vezes a gente estava dividindo. Mas, principalmente, eu queria saber quanto nós estamos em negociação. Acho que essa era uma pergunta que eu fazia todo o tempo para vocês. Quantas negociações nós temos em andamento? Qual o valor dessas negociações? Quais são mais quentes? Quais são mais frias? O que eu preciso fazer para fechar mais esse mês?
Que condições eu preciso? Como é que eu posso ajudar vocês a fecharem mais, vocês da minha equipe? E o dentista, até porque o que a gente conversou ontem, né? Como a margem de lucro tecnicamente ele é grande, ou seja, o custo operacional ele é pequeno, o custo do material ele é pequeno comparado com o custo do tratamento, ele não dava muita importância para isso. Só que, quando você pensa só em quantidade de clientes, quantidade de clientes atendidos, você deixa de pensar o seguinte: ok, eu fechei, por exemplo, 50, 100 mil reais esse mês, eu tenho 150, 200 mil reais em orçamentos em pendentes ou em negociação. Ou eu atendi 10 pacientes, sim, é uma maneira de pensar, mas hoje o faturamento diário da clínica foi de 5 mil reais, né? E daí você começa, na verdade, a enxergar os números de maneira diferente. Puxa vida, eu perdi 10 negociações, eu perdi 50 mil reais em negociação. O que que eu poderia fazer de diferente? É, é, eu tenho 100 mil reais, 20 negociações, o que que eu poderia estar fazendo de diferente para fechar esses caras agora? Que tipo de campanhas de ofertas eu poderia estar fazendo para fechar essas negociações até, por exemplo, até o dia 31, aquele esquema que a gente faz na empresa. Como é que eu fecho até o final do mês? Obviamente, você não chega no dia 31 e fala o seguinte: eu preciso fechar dia 31, né? Você faz um planejamento, você chega lá pelo dia 20, você fala assim, meu, nós temos 10 dias. Nesses últimos 10 dias, o que que nós vamos fazer de maneira diferente? Só que para eu chegar e definir nesses últimos 10 dias, a primeira coisa que eu preciso ter é o seguinte: quanto que nós temos em negociação? Você não chega a 10 dias no final seguinte, quanto será que eu tenho em negociação? Deixa eu começar a levantar, para que daí, dependendo da quantidade de negociação, eu vou fazer uma condição especial para esses clientes fecharem, né? Se você pensa dessa maneira, a hora que você juntou toda a informação, você tem 2 dias, e daí é tarde demais. E é por isso que é importante vocês começarem a prever o futuro, entenderem como é que se prevê o futuro. Se eu sei no dia 20 que eu tenho tanta negociação e eu preciso fechar tanto, eu começo a agir nesse momento. E sabe o que que acontece quando você tem esse tipo de visão, ou esse tipo de estratégia? Você interfere ativamente no seu futuro, né? Ou você chega no final do mês com o valor que você queria faturar, ou você, digamos assim, pode eventualmente até abrir mão. Fala assim, puxa vida, eu tentei e não consegui, mas pelo menos você tentou, né? Você consegue ter condições de interferir ativamente no seu futuro. E acho que esse que é o grande diferencial do que a gente tem de apresentar em termos de gestão. Como fazer essa previsão futura, tá? Mas acho que talvez outra coisa que é importante, né? Me dá a impressão que, assim, o dentista em si, ele tem uma formação financeira muito ruim, né? Então, por exemplo, que nem a gente estava falando outro dia, me dá a impressão que a lucratividade no mês em 2000, ano passado, 2022, foi pior. Mas eu investi 100 mil reais em equipamentos. Falei, mas se você tivesse pego esses 100 mil e colocado dentro do seu lucro, ainda teria sido diferente? Não, mas aí era outra coisa. Eu falei assim, bom, então, gente, esse é um ponto, né? Esse investimento saiu do seu lucro. Você não pode deixar de não contabilizar isso aí. Mas não entrou na minha conta. Gente, uma coisa é resultado financeiro da sua empresa, outra coisa é sua conta pessoal, né? As duas coisas, elas se comunicam, mas não são a mesma coisa. Se você conseguiu fazer investimento, esse investimento veio do seu lucro. E a mesma coisa no outro caso do Luiz. Eventualmente, ele chega e fala o seguinte: mas parece que o número caiu. Você está analisando o seu fluxo? Você vê quanto que você tem de faturamento futuro? Mas por que que isso é importante? Porque às vezes você pode ter simplesmente sido um pouco permissivo demais no parcelamento.
O que você receberia dentro de um ano, você vai começar a receber em 18 meses. E isso influencia diretamente na sua retirada de caixa, no quanto sobra no seu caixa em todos os meses. Se você não tem uma previsibilidade, se você não consegue analisar esses números como um todo, fica difícil. Por isso que o valor dos fechamentos mensais, ele é um parâmetro muito bom, só que não é o único. Uma coisa é fechamento, outra coisa é fluxo de caixa, ou seja, como é que você divide esses valores. A hora que você começa a ter uma visão geral sobre esses dois assuntos, você consegue enxergar, ok, eu estou tendo lucro, só que eu estou dividindo em mais, ou eu não tendo lucro e estou dividindo em mais ou menos vezes. A hora que você começa a ter esse tipo de visão, você começa a entender o que está acontecendo. E, de novo, você começa a interferir ativamente no seu futuro. Eu preciso fechar mais, eu preciso fechar um pouco a minha permissibilidade, palavra difícil, na parte de pagamentos, eu preciso estar acelerando o meu contas a receber, eu preciso tomar cuidado com minha inadimplência, é, é, sabe, são situações que fazem parte do dia a dia. E é engraçado, porque muitas vezes o dentista ele não toma conta disso, porque é o que a gente falou, para eu enxergar isso aqui diariamente, eu preciso puxar, Carlos, 5 planilhas, 10 planilhas diferentes. Demora demais. Assim, não, o que demora demais é você não ter um sistema que te permita enxergar esses dados de maneira consolidada. A hora que você começa a enxergar esses dados de maneira consolidada, esse tempo de análise de dados ele é imediato. Você não gasta mais tempo, você olha e verifica. Está bem? Não está bem? Né? Eventualmente demora um pouquinho mais para você saber se está melhorando ou não está melhorando, mas você começa a ter um controle, você começa a ter previsibilidade. É essa palavra que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês quando vocês começarem a pensar sobre gestão de consultório. Faz sentido?